Estamos no segundo bloco e falando com o meu dentista, Dr. Mauro, tá, de implante. Doutor, tem algum risco na cirurgia de implante, doutor? Bom, doutor, toda cirurgia é uma cirurgia, certo? E eu sempre costumo falar, a cirurgia de implante é muito mais simples do que uma extração dentária. Olha só. Desde que seja com um profissional que tenha capacitado, especialista na área, então se torna muito simples. Então não tem nenhum problema. Nenhum problema. É doloroso? Doloroso, volto à mesma comparação. É mais simples, um implante simples que vai ser fixado, um parafuso é muito simples. Mais simples do que uma extração. Não tem dor desde que o paciente siga as orientações do pós-operatório, faça o repouso que o profissional estabeleceu para ele e que tome os medicamentos rigorosamente nos horários. Não tem... Isso daí fica a dica, viu, gente? Que tem que ser mesmo com o especialista, é indolor, o risco não existe, tá? Então é fantástico essa conversa. Doutor, eu já ouvi falar, tá? Não sei, é necessário fazer um enxerto? Sim. Mas todo implante tem que fazer um enxerto, doutor? Não. Como eu havia dito, né, que voltando um pouquinho no assunto, não em todos os casos que dão para colocar o implante, porque aí varia essa parte de enxertia óssea. Por exemplo, todos os casos de implantes, nós precisamos ter exames complementares, radiográficos e tomográficos. Então tem casos que a pessoa perdeu o dente muito precocemente, existe uma atrofia óssea nesse local. Então, com essa atrofia, não existe altura ou, às vezes, espessura para se colocar esse parafuso, que seria o implante. Então, nesses casos, há necessidade de fazer uma enxertia. E hoje tem vários tipos de enxertia, tanto o heterógeno como o módulo. Então, assim, vamos falar popularmente falando, ou tira o osso da própria pessoa, que vai ter duas áreas. Quando a área é pequena, a gente tira ou do mento ou do ramo da mandíbula. Tira um fragmento e coloca nessa área parafusadinho e vai ter um tratamento mais longo. A tecnologia está muito avançada, né? Está bem avançada. Né? Nossa senhora, como que tá? Eu, assim, cada coisa que você me falou aqui que nem sabia que existia, e pessoas aqui acham que é doloroso, que tem algum risco. Hoje está muito avançado mesmo. Tá. Agora, doutor, aquela pessoa que perdeu aquele último dente lá e fala assim, não está aparecendo, para que eu vou botar outro ali? Isso daí influencia? Isso daí prejudica? O que acontece, doutor? Muito boa pergunta. Muitas pessoas falam assim, exatamente isso. Meu dente é lá de trás, não aparece, não preciso colocar. A falta de um dente é muito grave. Olha só. Não só por causa daquele dente que não por estética. E eu sempre falo, primeiro cuide da parte funcional, a estética é consequência. Então primeiro é cuidar da parte funcional. O que seria isso? A primeira digestão nossa começa na boca. Se você não mastigar bem, você vai ingerir um alimento não bem mastigado, vai descer para o seu estômago com tamanhos maiores. O estômago deveria levar, por exemplo, 1 hora para digerir esse estômago, para descer para o intestino, do intestino, vai levar mais tempo, isso vai irritar a parede do estômago, vai provocar uma azia, uma gastrite, uma úlcera e assim por diante, e problemas intestinais. Então, voltando aqui ao dente, quando você tem os seus dentes completos, não tem nenhuma falta, quando você tem uma falha de um dente que você vai tentar triturar aquele alimento naquela área, e vai ser, essa trituração não vai ser perfeita. Então, coloca-se esse dente ali para começar a parte da digestão. Outro ponto importante é a parte da efeito dominó. Quando você perde um dente, você pode ter um efeito dominó, acarretando problemas nos adjacentes, os laterais, que pode perdendo o osso e, consequentemente, você vai perdendo problemas de estrutura dos adjacentes. E um outro problema,
perdeu o dente de baixo, na parte inferior, o dente superior, o antagonista dele, como ele não vai ter um dente para se ocluir, para se tocar, ele começa a extruir do seu osso. Então ele começa, a impressão que dá que o dente está crescendo. Mas não é que ele está crescendo, ele está saindo do osso. Gera dor de cabeça? Esse é o outro item que eu ia entrar agora também. Muito bom. Quando se perde também o dente de um dos lados, por exemplo, você passa a mastigar do outro lado. E isso vai acarretar um esforço mastigatório de um dos lados da face. Isso vai começar, as pessoas vão começar a perceber isso nas fotos. Quando tem um sorriso, que às vezes o sorriso está um pouquinho torto. Isso daí porque a pessoa está às vezes mastigando de um lado só. Está tendo uma assimetria facial. E isso provoca um esforço mastigatório de um dos lados. Eu até comparo assim, se você for uma academia e você faz exercício com um braço só e o outro não, um braço vai desenvolver, o outro não. E essa assimetria vai te provocar um sério problema de ATM, causando uma disfunção temporomandibular e acarretando muita dor de cabeça, cervical e muitas outras dores. Então aí fica o alerta, tem que ter todos os dentes. Nasceu com todos os dentes, tem que morrer com todos os dentes, gente. Então não é porque tá lá atrás e não vai aparecer que não vai pôr outro. Então precisa, porque o doutor deu aqui 4 fatores aqui que você pode estar sentindo agora e possa ser por causa do teu dente. Aí você passa no neurologista, você passa no oftalmologista, pensando que essas dores de cabeça estão vindo, e a falta de um dente. Então é muito importante. No implante, precisa ficar internado? Não. Não precisa ficar internado. Com exceção quando exige uma enxertia de grande quantidade, que às vezes a pessoa perdeu o dente muito precoce, ou por algum acidente, ou alguma coisa semelhante, que está com o osso da mandíbula ou da maxila atrofiado, que não tem largura, espessura naquilo que eu havia dito, suficiente para se instalar esses implantes. Então precisa de uma enxertia de grande porte. Mas isso é casos raros. Não, né? não é tão raro, não. Não é tão raro, não. Acomete com uma certa frequência, olha sim. Só. Aí, desculpa. Não, pode aí, terminar o raciocínio, doutor. Nesse caso, aí vão ter que ser enxertia, talvez. Tem vários ossos que pode ser aplicado aí. Geralmente é tirado o osso da própria pessoa. Então hoje a técnica mais utilizada é tirado da parte da craniana, da calota craniana. Então aí sim tem que ser a nível hospitalar. Porque aí entra uma equipe médica que é tirado, mas é uma cirurgia simples também. Em 3, 4 dias a pessoa já está em casa tranquilamente com a quantidade de osso. Ou do ilíaco, mas o ilíaco é um pouquinho mais traumático. Então, entendi, mas calota craniana que o pessoal prefere mais. Ou de banco de osso, né, que vem de osso de outras pessoas, ou até mesmo bovino, de origem bovina. Tem rejeição? O implante dentário pode ter rejeição? Jamais. Olha só, isso é um mito então. Isso é um mito. É um mito, porque eu já ouvi bastante disso, doutor. Isso é um mito. Com certeza é um mito. O que existe? Falar, mas meu dentista ou meu implante perdeu ou meu organismo rejeitou. Não rejeitou. Por que não rejeita? Porque o titânio ele é 100% biocompatível. Então não dá rejeição. Não tem rejeição. Começa por aí. O que acontece então que perdi o implante? Então existe. Por isso que eu sempre me martelo. Procure sempre um especialista, que domine a técnica, que faça bem feitinho. Porque esse é um dos fatores. Fatores idiopáticos, por exemplo, uma técnica aplicada sobre a instalação desse implante. Se o paciente, por exemplo, não segue as orientações no pós-operatório, ou não higieniza perfeitamente, porque se perde um dente natural, que é nosso natural, perde-se o implante. Por que perde? Porque às vezes não fez a higienização e ali acumula tártaro em volta desse implante, vai ter uma infecção que é uma defesa do organismo. Se você não remover esse tártaro, esse osso vai se afastando até que esse implante vai instalar ali uma implantodontite, que é uma infecção em volta do implante, e vai vir perder esse implante.
Essa pergunta é um pouquinho chata, mas eu tenho que te perguntar. O belisco, o dinheiro, é acessível hoje o tratamento? Ou é um tratamento hoje muito caro, doutor? Bom, há uns anos atrás, realmente era um tanto quanto caro, depende do nível social de cada um. Certo. Mas era assim, por quê? Porque todo o material, desde do pequeno parafusinho até o implante de titânio, ele era 100% importado. Hoje, no Brasil, existem muitas fábricas que hoje está acontecendo o inverso. O Brasil está exportando implante. Olha só. Então hoje o Brasil é um dos maiores produtores de implantes do mundo. E eu só, cortando só um pouquinho, o Brasil é referência no segmento dentário? Ele é considerado um dos melhores do mundo. Então aí fica a dica, viu? O brasileiro é muito bom no que faz, viu, gente? Principalmente no segmento aqui do Dr. Mauro. Sem querer interromper, já não, interrompendo. Que isso, pelo amor de Deus. Nos congressos onde eu tenho ido, congressos internacionais, e eu tive o prazer de olhar vários casos clínicos de professores renomados da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa e América em geral. Os trabalhos dos brasileiros são fantásticos e não perde para ninguém. Tanto é que hoje o Brasil é referência e nós temos muitos clientes, pacientes que saem da Europa, para vir aqui da América para tratar. Inclusive aqui comigo, aqui nós temos da Europa, do Canadá, do Japão, que sai uma vez por ano e vem aqui tratar com a gente. Doutor, muito obrigado, viu? Hoje o senhor deu uma explicação fantástica para nós. Eu agradeço, tá? O senhor hoje está abrilhantando aqui o nosso programa e gostaria que o senhor deixasse uma dica aqui para a população de Três Lagoas e região, doutor. Ok. Bom, é um prazer, ter podido ter esclarecido alguns itens. Um item é um assunto bastante abrangente, mas a dica que eu deixo é que a falta de dente não seria uma coisa que vocês poderiam deixar de segundo plano, mas eu acho que deveria encarar como primeiro plano. Porque, além de tudo que eu falei, que é a parte funcional, a parte estética, a autoestima de uma pessoa, aquele velho ditado, o sorriso é o cartão de visita. Isso. Né? E a saúde é o que completa, porque não adianta você ter um sorriso bonito, mas a tua saúde como um todo não estiver bacana. Então, cuidando da parte do sorriso, da estética, parte funcional, vocês vão estar cuidando bastante da autoestima de vocês. Dr. Mauro Augusto, muito obrigado mesmo hoje para tirar essas dúvidas e falar hoje sobre implante dentário. Obrigado mesmo. Foi um prazer. E até o nosso próximo programa. Você assistiu Viver Melhor. Apoio Cultural Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Rosário Congro 1533.